Fala, galera! Boa noite. Ó, antes de qualquer coisa, tá? Aproveita, já curte, compartilha, chama os amigos para assistir, porque esta é a nossa hora de conversar, tá bom? Tá começando mais uma hora do mentor e eu quero conversar com você hoje sobre o dia de hoje, né? Antigamente era feriado. Eu quero começar falando sobre o Dia da Consciência Negra, repetindo uma palavra em Bantu, que foi usada num filme e que eu gostei muito. E um senhor falava a seguinte frase: Ubuntu, Untu Gabayabantu. E significa mais ou menos eu só sou eu, se você for você. Oi, Dani, tudo bom? Hoje de manhã, oi, Tânia, tudo bom, meu amor? Hoje de manhã eu fiz uma postagem. Eu acho que todo mundo que me segue, todo mundo que viu meu perfil no Facebook pôde ler, né? Eu postei, a princípio, como artigo no LinkedIn, eu gostei tanto do poema, que eu resolvi compartilhar com vocês aqui no Facebook, para vocês conversar. E agora, né? Quem quiser, quem estiver me assistindo depois no YouTube, pode ir lá pode ir no meu perfil do Face ou do LinkedIn e ler, né, o texto. E um amigo meu, um grande amigo meu lá de Curitiba, gerou uma certa polêmica e eu gostei muito e eu resolvi trazer para cá. No momento, na oportunidade, quando eu postei, na legenda, eu postei "Boa noite, Alex". Eu postei uma frase do Morgan Freeman, quando numa oportunidade de uma entrevista no programa 60 Minutos, ele veio a dizer que no dia em que nós não tivermos, depararmos de ter um dia da consciência negra, ou querermos ter consciência negra, branca, amarela, né, que o preconceito iria desaparecer. E, de acordo com muitas pessoas, isso está errado, né? Ele teve uma péssima ideia, ele falou, o que ele falou não tinha cabimento. E eu não quero, de maneira nenhuma, ferir aqui a luta do Mr. King, do Malcolm X e tantos outros que lutaram realmente para que negros tivessem direitos, né? Quem quiser perguntar, quem quiser interagir, quem quiser falar, pode falar. Eu só quero pedir para vocês clicarem bastante aí nos coraçõezinhos, nos okzinhos, curtam bastante para dar envolvimento no nosso vídeo, tá, gente? Isso é bem legal, tá? E quem for assistir no YouTube, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber os nossos vídeos toda semana, tá bom? Seguinte, eu não estou aqui querendo desfazer do trabalho de tantas pessoas, até porque eu sou o grande defensor. Mas aí é interessante, você olha para mim e vê um cara branco, né? E eu quero colocar isso de uma forma um pouco mais quântica hoje. Eu quero abordar o que existe por detrás do que o Morgan falou lá nos 60 Minutos e que eu acho que a maioria das pessoas não é muito preocupada com isso. Para começar o que eu quero falar para você, eu quero lembrar de uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Quando convidaram ela para uma reunião anti-guerra, ela disse: não, eu não vou, eu não participo. Não tem nada que me faça participar de uma reunião contra guerras, de uma reunião anti-guerras, de uma reunião contra a fome, de uma reunião contra qualquer coisa. Quando você fizer uma reunião pela paz, quando você fizer uma reunião pela comida em todas as mesas, então aí me convide, aí me chame. Porque existe uma questão de energia, existe uma questão vibracional, que eu acho que por mais que as pessoas se digam espiritualizadas, elas não prestam muita atenção nisso. Elas não prestam atenção, o ser humano não presta muita atenção na questão de que um direito ele é adquirido quando você o exerce, ainda que seja alheio à vontade de muitos. Se eu digo a você, você não pode fazer isso, você não é capaz de fazer isso, você não tem o direito de fazer isso, e você vai lá e faz o que você quer fazer, você passa por cima de mim, você usa o teu direito, o teu inalienável direito ao princípio da livre iniciativa. Você vai lá e prova que você pode fazer, você vai lá e prova que você é capaz. Então você exerceu o direito.
Por isso que eu sempre falo, e a hashtag que a gente usa é justamente essa: seja a mudança que o mundo precisa. Você quer mudar o mundo? Não adianta você querer mudar o mundo mudando o mundo do teu vizinho. Você tem que mudar o teu mundo. Aí você olha para mim e vê um homem branco, e eu não sou branco. O fato de eu ter a pele desbotada não quer dizer nada. A minha tataravó era escrava. A minha tetravó, aliás, perdão, era escrava. A minha tataravó já foi uma das negras do ventre livre no Brasil. O fato de eu ter mistura com alemães e a minha pele ter desbotado não quer dizer nada. Por parte de pai, eu tenho descendência indígena. Eu sou gay. Então, assim, falar de preconceito comigo eu acho que é meio idiota, é meio imbecil. Até porque eu não faço parte de elite, eu não ganho 400 mil reais por mês. Entendeu? Então, falar sobre preconceito com alguém que vive ou que viveu isso... Mas aí é que tá. O que você tem para falar sobre preconceito? Você viveu o preconceito. Você foi discriminado. Agora, preste atenção. Se eu for pautar a minha vida no preconceito que eu sofro, eu posso dizer que eu fui discriminado quando disseram para mim que eu não tinha o direito de falar sobre negros porque eu era branco. Eu posso dizer que eu fui discriminado. Eu posso acusar as pessoas, muitas pessoas, de discriminação. Por quê? Porque eu vou estar olhando para o lado negativo da coisa. E tudo aquilo que você resiste persiste. Eu vou dar um exemplo, e eu não quero ofender ninguém, por favor, não me entendam mal, mas eu vou dar um exemplo bem engraçado para vocês. Nós tivemos um movimento nacional, eu não me lembro de alguma vez na história do Brasil, de pessoas terem ido para as ruas, fazerem movimento contra uma pessoa que não estava na presidência ainda. Eu me lembro do panelaço contra Dilma, eu me lembro do enterro da Constituição em 1967, eu me lembro de movimentos contra o poder estabelecido, mas eu não me lembro da história do Brasil de um movimento que tentasse impedir a eleição de um candidato à presidência. E essa energia foi tamanha que ele se elegeu. Ele se elegeu. O povo deu tanta energia que não importou os votos contra. Não fez diferença. E o mais engraçado, para calar a boca de toda a nação, ele foi eleito com a minoria absoluta dos votos. Ele foi eleito contra 64% de toda a nação brasileira. Ele ganhou com 46% contra 64% de todo o resto do Brasil. Foi para calar a boca. Foi para provar o que eu estou dizendo para você. Quanto mais você pensar, quanto mais você falar, quanto mais você lutar contra o preconceito, mais ele vai acontecer. Eu só tive espaço na sociedade, como profissional, como ser humano, como pessoa, quando eu me reconheci como pessoal, como profissional, como ser humano e como pessoa. Quando eu parei de fazer um mise-en-scène, quando eu parei de me justificar para dizer que eu tinha um marido e não uma esposa. Não, ter um marido é uma coisa comum, é uma coisa normal. Ter um companheiro de vida é uma coisa comum, é uma coisa normal. Ser sacerdote é uma coisa normal. Se você espírita, evangélico, candomblessista, padre católico, não importa. Seja você médico, médium, ou advogado, ou nada, ou analfabeto presidente. Não importa. Raça humana. Era disso que Morgan Freeman estava querendo falar. Era disso que ele falava, enquanto nós ficarmos pensando nas minorias. E ele não estava querendo dizer que é para nós apagarmos a história do preconceito. Ele nunca disse que era para nós apagarmos a história do racismo. Ele nunca disse que era para nós apagarmos a história da xenofobia. Não, não é para apagar. Mas é para olhar para a frente. O que aconteceu lá atrás, o que aconteceu, as milhões e milhões de negros assassinados durante o tráfico negreiro, os milhões e milhões de negros assassinados dentro das senzalas.
Os milhões e milhões de judeus, de gays que são assassinados todos os dias. Não é para esquecer disso, isso é a nossa história, a nossa experiência. Achei muito bonito quando eu fiquei sabendo que na Alemanha é proibido é proibido se esquecer do Holocausto, é proibido se esquecer do fascismo, do nazismo, por uma questão muito simples, porque aquilo não pode voltar a acontecer. Não pode voltar a acontecer. Preste atenção, não pode voltar a acontecer. A história serve para isso. Nós olhamos para trás para saber de onde viemos e saber se a gente vai querer continuar assim ou ser diferente. Eu olho para o futuro. Vivo o meu presente, olhando para o meu futuro. Eu olho para o meu irmão do mesmo jeito que eu olho para minha irmã, que eu olho para todo mundo. Eu posso não gostar de você, mas eu vou lutar até a minha última gota de sangue para que você tenha o direito de ser quem você é e falar o que você acha e ter a tua própria opinião. Mas eu preciso defender a minha também, senão eu vou estar deixando de ser humano. E esse é o grande problema da nossa sociedade hoje em dia. Nós vivemos uma sociedade hipócrita, onde a gente acredita que nós precisamos lutar contra as coisas. A gente não precisa lutar contra as coisas. Nós precisamos lutar a favor daquilo que é bom. Nós precisamos lutar para que todo mundo tenha comida na mesa. Nós precisamos lutar para que todo mundo tenha teto. Nós precisamos lutar para que todo mundo tenha direitos. Nós não temos que lutar contra as guerras, nós não temos que lutar contra as coisas, porque a gente faz um movimento de retroalimentação negativa. Porque, já dizia o grande profeta Gentileza, gentileza gera gentileza. Se você luta contra o preconceito, você está gerando mais preconceito, porque o teu discurso contra o preconceito vai acabar discriminando alguém. Não inventaram a porra do dia do orgulho hétero? Ah, mas a gente não, que é isso? O hétero não tem direito de... Dane-se se ele tem ou não tem o direito. Você criou. Você enalteceu. Se nós começarmos a enaltecer a raça humana enquanto raça humana, se nós começarmos a enaltecer o Ubuntu, o fato de que eu só posso ser eu, só posso existir, se você for você, se você também existir, já é um grande recado, e um recado africano. É um recado da raça negra, do berço da humanidade. Ubuntu, Ubuntu Gabayabantu. Nós somos todos juntos. Nós somos porque somos todos. A força que nós temos juntos não se compara à força de nós separados. É disso que o Morgan estava falando. Ele não estava diminuindo a ninguém. Mas é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Mas é uma coisa que eu aprendi no decorrer do tempo. E uma coisa muito importante. Os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Quando Hermes Trismegisto falou isso, ele não estava enganado. E isso não mudou mesmo passados 6.000 anos. Nada mudou. Porque tem pessoas que preferem a ignorância e outros o conhecimento. Mas que tipo de conhecimento que você quer ter acesso? Veja, é como eu sempre falo e vou tornar a repetir. Nós temos inteligência. Inteligência é só a capacidade de adquirir conhecimento. A capacidade de aprender. Conhecimento é aquilo que você adquire, que você tem para você. Mas se você não praticar, se você não pratica aquilo que você aprende, você jamais será sábio. O máximo que você será é um egoísta, porque você não tem a capacidade de transmitir. E a transmissão, o ensinamento, se dá em primeiro lugar de tudo através do exemplo. Porque quando você dá exemplo, quando você fala, você aprende muito mais do que o teu interlocutor. Quando você age de acordo com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você pregou, você aprende muito mais do que aquele que está te observando. Porque você está vivendo, vivenciando, experimentando aquilo. Então, se eu falo de amor, eu preciso viver amor.
Se eu digo que eu quero ser a mudança que o mundo precisa, eu preciso fazer isso na minha vida. Eu preciso amar todo mundo à minha volta. Eu preciso construir esse mundo que eu espero para mim. Se eu digo que a minha missão de vida é usar minha liderança e sabedoria para ensinar e desafiar pessoas a serem ousadas, prósperas e livres, realizando seus sonhos a partir da consciência do seu poder interior. Se eu digo isso, eu tenho que viver isso primeiro para mim. Primeiro eu preciso ter consciência do meu poder interior. Primeiro eu preciso realizar os meus sonhos. E eu levei muito tempo para entender isso. Eu espero que você não precise levar tanto tempo assim. Quando eu entendi, quando eu li o meu mapa numerológico cabalístico, uma outra oportunidade, se Deus quiser, talvez essa semana ainda a gente possa conversar sobre isso, até porque você pode aproveitar a Black Friday que eu estou fazendo. Estou fazendo uma mega promoção para você poder entrar em 2019 com o pé direito mesmo, fazendo o teu mapa numerológico. Mas depois eu converso melhor com você sobre isso. Quando eu li o meu próprio mapa numerológico cabalístico, eu entendi que a minha missão de vida tinha todo o fundamento espiritual, cabalístico e científico. Porque eu percebi que aquilo ali era o fundamento da minha fé. E fé, gente, não tem nada a ver com religião. Fé não tem nada a ver com religião. Fé é confiança. Fé não é acreditar, como muita gente costuma dizer. Eu sempre gosto de perguntar nas minhas palestras o que é fé. E a maioria das pessoas responde que fé é acreditar. Fé não é acreditar. Fé é ter confiança. Você precisa acreditar para confiar. Eu preciso acreditar em você para confiar em você. Você precisa acreditar em mim para confiar no que eu falo. Senão, não existe fé. A crença, o acreditar é um processo. E até os ateus têm fé. Porque eles confiam em si mesmos. Eles têm a capacidade de confiar em si mesmos. Então, fé, todo mundo precisa ter. Mas nem todo mundo é capaz de ter. Porque fé é um músculo. Por isso que Paulo de Tarso costumava dizer, creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Só que ele, coitado, ele achava que Deus é que ia aumentar a fé dele, não ele. Burro. Pobre coitado, foi um burro. Foi tão burro que construiu uma igreja baseada em política e não baseada no amor. E aí está aí o que a gente está vendo aí hoje. Conflito de poder, domínio, controle, assassinatos e mais assassinatos na história de uma igreja que simplesmente repetiu erros de um passado. E que hoje só sabe pedir desculpas. Inteligência. Inteligência, sabedoria. Isso está muito ligado, gente. Quando você entende isso, você percebe que não existe. A grande questão da consciência negra é justamente os negros entenderem-se como seres humanos. E eu não estou falando que estão errados em lutar pelos direitos, mas lutar por direitos e não contra preconceitos. Foi por isso que Martin Luther King conseguiu direitos. Foi por isso que Martin Luther King... Prestem atenção, para quem não está entendendo o que eu estou falando, por favor, leia o discurso de Martin Luther King na frente lá em Washington. Eu tenho um sonho de ver todos os negros norte-americanos podendo ter uma vida digna, podendo usufruir dos seus direitos constitucionais. Ele não estava lutando, ele nunca lutou contra o preconceito. Nunca. Ele lutou pelos direitos dos negros. Olha a diferença. Olha a diferença do que os grandes ícones do movimento negro mundial, que conseguiram coisas concretas, têm, que esses movimentinhos que a gente vê hoje não conseguem. Por quê? Porque a gente só vê mais discurso de ódio. Porque a gente só vê mais discursos pobres. As pessoas precisam se mirar mais nesses grandes ícones. As pessoas precisam observar mais o exemplo desses homens e dessas mulheres, negros e negras, que construíram direitos e uma sociedade sólida, que ainda sofre represálias, como todas as minorias sofrem. Só que a primeira coisa que a gente tem que entender, uma coisa que eu falei semana passada aqui em casa, a gente tem que entender que a gente não é minoria. A gente tem que entender que a gente é maioria.
Não existe minoria. Porque tudo é equilíbrio. A natureza não existiria se não fosse equilíbrio. É isso que é o mais importante. Tá bom? Compartilha com seus amigos, dá um like, tá? Você que está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, tá? Interaja, manda pergunta, manda tuas frases. Quer me xingar? Pode me xingar. No próximo vídeo eu te xingo também. E a gente vai assim, tá bom? Porque é assim que a gente cresce. Discussões, debates e com boas conversas. Tá bom? Um grande beijo e um feliz final de Dia da Consciência Negra. Tchau, tchau.